Muitas empresas têm sobrevivido no achismo, na falta de tentativa de organização, de melhoria de seus negócios. As empresas têm buscado andar e caminhar, muitas vezes hoje com recurso terceiro, e acredita que essa é a melhor saída, que esse seja o melhor caminho. Isso é um tiro no pé muito grande, viu? É muito complicado você entrar no mercado, constituir um negócio, viabilizar um empreendimento, acreditando que a tomada de recurso de terceiro vai ser a solução para o seu negócio. Isso sem analisar e sem realmente mensurar se isso cabe às suas margens, no seu resultado. Nós estamos falando hoje de muitas empresas, né? Nós estamos falando do mercado financeiro hoje. Hoje nós temos aí um passivo podre aí na ordem de 300 bilhões passivo bancário. Nós estamos falando aí de inadimplência na ordem de 300 bilhões com a atual recessão. As pessoas têm falado muito de crise, né? Eu não trato o Brasil como um país em crise. Eu trato a situação como uma recessão econômica. E eu venho falando aí, muita gente, né, tem observado, eu comentando sobre isso. Há uma diferença muito grande entre crise e recessão. Mas a recessão ela é o próximo passo para uma crise. Nós falamos de crise financeira, vive Grécia, né? Você vai no banco, não tem dinheiro para sacar, não tem emprego. O Brasil perdeu muito emprego, mas o Brasil continua rodando. Você vai no supermercado, não tem numa Grécia, em uma Venezuela da vida, que vive uma crise hoje, né? Não tem supermercado, não tem o que comprar. O dinheiro, a inflação está lá em cima. Você vai no banco, não tem dinheiro. Os negócios estão fechando. Isso é crise. O Brasil vive uma recessão. Gastou mais do que podia, da forma errada, sem criar um planejamento de longo prazo. Isso é uma questão política, né? Isso é uma questão política. Nós precisamos, na realidade, estruturar a questão política para dar condição econômica para o país. Mas o país é um país que roda hoje sem a menor gestão política. O Brasil não tem gestor político. Hoje a política brasileira vive em torno da autodefesa. Eles se defendem para não serem presos. Eles só trabalham desse jeito. Ganham o dinheiro dele com os nossos impostos para se defenderem da merda, das lambanças que eles fazem e têm feito nos últimos anos. Então, as empresas têm sobrevivido sozinhas. O brasileiro tem sobrevivido sozinho. Não é investimento. Não há investimento público na sociedade brasileira, no país. Se sangrou muito, se criou gargalos e nós estamos pagando a conta. Muito alta, por sinal, né? Então, as empresas precisam adequar. Não adianta você acreditar que você vai entrar no mercado, confiar em banco, vai confiar em governo. O governo já não dá nada, muito pelo contrário. Ele sangra o que ele pode e o que ele não pode. Os bancos são parceiros e são os maiores sócios de empresas no Brasil. E o que eles puderem fazer para poder se remunerar, eles vão fazer. E doa quem doer. Eles nunca vão perder. Então não adianta você acreditar que eles são bonzinhos, que eles estão ali para fazer caridade, não é o papel deles. Eles também são empresas. O produto deles é vender dinheiro. Então você tem que entender que para você entrar num negócio, você precisa se organizar. Você pode até tomar recurso de terceiro, é muito produtivo. Se você não tem recurso para poder bancar o crescimento, o desenvolvimento do seu negócio, não precisa captar recurso de terceiro. Porém, no Brasil hoje não existe crédito subsidiado, não existe crédito e nem subsidiado para empresas iniciantes. Tem algumas linhas no mercado que eles costumam dizer que são para empresas, né, em fase de implantação. Porém, existem fatores dentro das próprias operações que inibem e nunca vão ser viabilizados. Então não existe recurso para implantação, apenas para expansão. Não existe crédito hoje no mercado, na atual conjuntura, para empresas que têm menos de 12 meses de faturamento. Os bancos se fecharam. O crédito existe, mas ele precisa ser organizado. Porém, a maioria dos empreendedores, a maioria dos empresários, dos gestores, precisam entender a necessidade de se calçar, de se planejar e buscar o recurso adequado. Nós chamamos de recurso estruturado para a sua empresa. É o recurso de médio e longo prazo,
É o recurso com taxas baratas que caiba no resultado líquido da sua empresa. O que é o resultado líquido da sua empresa? Quando você faz a dedução de tudo, do custo da mercadoria vendida, dos seus impostos, de todas as suas despesas e todos os seus custos, o resultado que sobrou lá, ele tem que pagar a taxa de juros que você contraiu no mercado. Então, o empresário precisa entender que nos últimos 8 anos, o brasileiro viveu de recurso fácil no mercado. Porém, esse recurso fácil ele foi ilusório. O que acontecia? Todo mundo estava achando que estava rico. O empresário tomava dinheiro de um banco para poder tampar os buracos, para continuar fazendo negócio rodar, para comprar carro, para comprar caminhonete, para comprar rancho, lancha. Só que ele não entendia que ele tem que pagar essa conta. E quem paga a conta é a empresa. E mais ainda, ele achou que a empresa era obrigada a pagar, sem avaliar se ela tinha condição de pagar. Ainda mais um desprendimento onde esse desprendimento não gera receita para o negócio, para poder pagar como se fosse investimento. O empresário não entendeu que o capital de giro ele deveria ser usado para gerar caixa para a empresa, para comprar à vista. Eu tenho 5% de desconto, mas eu vou tomar uma taxa de 1,5%, 2%, eu vou ter uma diferença de 3% em margem para mim, ou para eu repassar como desconto para o meu cliente, ou para eu colocar no meu bolso. Porém, ele achou que esse dinheiro era dele, que ele podia tomar o capital de giro, fazer o que quisesse e não faria o investimento. Era para comprar, era para liquidar a dívida cara que nós estamos no mercado e dentro das empresas nós assistimos em reestruturação, em assessoria, né, na gestão. É a troca de passivo. Eu contraí um dinheiro caro em uma determinada instituição financeira de curto prazo, está sufocando seu fluxo de caixa porque seu desprendimento mensal está inchado, né? Você alongar isso aí, reduzir as taxas para poder melhorar a condição. A cada 100 mil reais, se você economiza 1%, é R$1.000 que você economiza por mês, só numa troca de passivo, é buscar um crédito mais barato, estruturar. Muita gente, há 8 anos atrás, tomava dinheiro de um banco até esgotar o limite, aí ele pulava para o outro. Tomava até esgotar, ele pulava para o outro, sem fazer análise da empresa, sem realmente saber se a sua empresa dava lucro ou dava prejuízo. E aí chegou um determinado ponto que essa conta não fechou e os bancos não tiveram mais e não queriam mais emprestar recursos, e menos ainda no aval. Cortou os limites e essa empresa que rodava só com limite terceiro, o que aconteceu com ela? Ela ficou sem dinheiro para rodar. Quebrou. Ela não tinha dinheiro para pagar mais ninguém, não tinha dinheiro para rodar, então ela quebrou. Isso é uma questão de planejamento, de reestruturação, de análise, de organização do seu negócio. Isso se chama gestão, por mais simples que seja. Melhore a condição do passivo da sua empresa, principalmente passivo financeiro, créditos. Tire o sócio de dentro da sua empresa. O banco não precisa e não pode ser sócio no seu negócio. Então, busque condição de análise, por mais simples que seja, avalie, busque condição econômica para dar condição para o seu negócio, para que você consiga prosperar. Não espere isso de governo, não espere que banco te ofereça coisa boa, porque o intuito dele é se remunerar. Nós chamamos do crédito de prateleira, né? O que ele tem ali de trás do balcão, mas o que tem guardado realmente, as instituições não mostram. E o nosso trabalho também é esse, saber onde é que tem, de que forma fazer, e é por isso que a gente orienta as empresas a fazerem isso. Reestruturem, melhore a condição do seu negócio. Não é só, muitas empresas acham que é só mandar funcionário embora, só cortar o quadro. Às vezes você corta o quadro, se o motivo for claro, objetivo, que realmente esteja sangrando o seu negócio, inviabilizando o seu negócio e não trazendo resultado, é um ponto, né? Isso é positivo. Mas se a mão de obra ela é necessária e você precisa produzir, se você desfazer dela, você vai cair seu resultado de produção. E isso vai complicar mais ainda a sua situação. Então você precisa entender realmente, diagnosticar sua empresa, identificar o que são os erros e ir lá e corrigir diretamente, não no achismo.